Evangelho segundo escreveu João Marcos, sobrinho de Barnabé, capítulo 4. Abra o seu celular, agora é assim, falar assim. Nós tivemos um encontro de cura e libertação esse fim de semana, no Amós. Quantos foram no Amós? Glória a Deus, aleluia. Foi um tempo precioso, incrível. Muita cura, muita libertação. Foi um nível profundo realmente em Deus vivido esse fim de semana. Diz assim a minha Bíblia no Evangelho segundo escreveu João Marcos, no capítulo 4. Se achou, diz amém. Minha Bíblia está escrito assim: ele voltou a ensinar à beira da praia. A multidão se formou em torno dele. Era tão grande que ele entrou num barco perto da praia e assentou-se. Jesus usou o barco como púlpito, enquanto o povo se acotovelava perto da água. Ele ensinava por meio de muitas histórias. Ouçam o que vocês acham. Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia o seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves comeram. Outras caíram no meio de pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras caíram no meio de ervas daninhas. E sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Nenhuma sobreviveu. Por fim, algumas, porém, caíram em terra boa e floresceram. Produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Quando eles ficaram sozinhos, os que eram mais chegados a ele, além dos 12, pediram que ele explicasse a história. Ele disse: vocês têm um privilégio de conhecer melhor o reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas para aqueles que ainda não podem ver, tudo é dito por meio de histórias, a fim de guiá-los e discerni-los mais profundo. Mas essas pessoas são assim: os seus olhos estão abertos, mas elas não veem. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Recusam-se a se voltar para Deus para receber perdão. Eu vou ler até aqui. Pai, essa é a tua palavra e eu peço que nessa noite o teu Espírito Santo fale para a tua igreja o que já falou no meu coração, no secreto. Que os teus filhos possam ter a capacidade de percepção aguçada e serem alimentados pela tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. É uma palavra muito conhecida, mas um texto que eu confesso que trouxe muita alegria quando eu refleti sobre ele no meio dessa semana. Jesus já havia, se você acompanhar o Evangelho de Marcos e os outros evangelhos, o que antecedeu esse momento aqui, Jesus já havia enfrentado os religiosos da época. E em algum momento ele havia curado um homem dentro do templo com uma das suas mãos ressequidas. E ali era um sábado e Jesus ele realizou alguns milagres no sábado. E isso indignou demais os religiosos, os fariseus, que a todo momento eles desejavam muito pegar Jesus. Eles queriam prender Jesus. De alguma maneira eles queriam desmascarar o falso Messias na visão deles. E é exatamente aqui que a história começa, onde Jesus não tinha mais condições de estar diante das sinagogas ministrando como antes ele fazia. Agora ele resolve utilizar outros lugares como púlpito dele: as praias, as relvas, os montes. E o texto diz que num determinado momento os seus pais,
Os seus irmãos e a sua mãe foram até ele, mas a multidão não permitia que chegassem até ele e mandaram um recado para Jesus. E ali Jesus, ele se posiciona diante dos que estavam ouvindo a ele, dando um recado para a sua família, dizendo que a família dele eram aqueles que estavam diante dele. Jesus havia enfrentado os religiosos, Jesus havia enfrentado e se posicionado diante da família, e agora aqui ele numa praia, diante de uma grande multidão, diante de pessoas que o texto, segundo Eugene Peterson, diz que as pessoas elas se acotovelavam ali para de alguma maneira ter condições de se encontrarem num lugar privilegiado diante de Jesus. E Jesus não teve condições de ministrar ali porque era muita gente. Era muita gente que estava ali e ele viu uma embarcação ali. E diante dessa embarcação, ele resolve entrar nessa embarcação. Ele resolve se afastar um pouco da praia para que ele pudesse ter condições ali de ministrar a palavra. E ele então começa a ministrar a primeira parábola do reino de Deus. A primeira parábola do reino dos céus. E é exatamente a primeira que ele dá a interpretação, a revelação dessa palavra para os seus. E João Marcos, ele diz que a revelação ela não se deu propriamente ali no ato. Ele contou uma parábola, ninguém entendeu nada. E o texto diz, segundo Marcos, que no secreto, que mais tarde, em algum lugar, não os 12 apóstolos, não os discípulos, mas aqueles que estavam com Jesus, além dos 12. Marcos diz isso. Indagaram a Jesus, perguntando o que você queria dizer com isso. E a parábola, ela fala sobre um reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a manifestação da graça disponível ao rico, ao pobre, ao famoso, ao desconhecido, ao importante, mas também ao desprezado. Jesus ele começa a revelar o reino dele, que não era um reino físico como muitos achavam que era um reino físico, com exércitos de carros e de cavalos, com um poder bélico. Não, era um reino dos céus, um reino espiritual, um reino que ele começa a fazer uma analogia a um semeador. E ele diz que o semeador ele saiu para trabalhar, para semear. E ele diz que a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é boa, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Por isso a semente era boa. A semente ela não era questionável aqui. E esse semeador ele resolveu sair a semear. E o texto diz que a primeira condição que ele encontrou foi sementes que caíram à beira do caminho. E para você entender um pouco melhor sobre a beira do caminho, o que realmente isso quer dizer? Naquela época, as condições de plantio em Israel, as terras elas não eram propriamente divididas por cercas de arame farpado como é hoje. Eles dividiam as propriedades através de caminhos de passagem. Então as propriedades elas eram divididas por caminhos, onde nesses caminhos as pessoas costumeiramente caminhavam sobre eles. Então um caminho ele fazia divisão entre uma propriedade e outra. E o texto diz que o semeador ele saiu a semear e algumas sementes caíram no caminho. E o texto diz que logo que caiu ao caminho, as aves vieram e roubaram a semente. E eu entendo com isso que terra de caminho é terra seca, é terra sólida. Eu não sei se na sua casa você tem a oportunidade de ter grama. Eu não sei se você caiu na besteira de fazer isso, porque aquilo dá um trabalho danado. Tem gente que diz que é terapia. Se você quiser, tem um campo de terapia lá em casa para você.
sua disposição. Só que existem alguns lugares que as pessoas passam frequentemente sobre esses lugares, e você observa que ao lado existe vida, do outro também, mas no caminho não existe vida, porque as pessoas frequentemente elas estão pisando ali, elas estão de alguma maneira socando aquela terra. Então, esse tipo de solo é um solo mais ou menos como esse aqui, de um piso, onde sequer as sementes elas caíram no solo e tiveram a capacidade de serem escondidas pela terra. Não, elas ficavam visíveis à amostra. E esse tipo de solo aqui, porque são 4 tipos de solo que configuram 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações humanos. Esse primeiro tipo de solo aqui são aquelas pessoas que são terra de caminho. São pessoas que as circunstâncias da vida fizeram com que o coração dessas pessoas já não fossem mais corações sensíveis. É terra firme, é terra seca, é gente que a vida machucou, que a vida produziu dor, sofrimento. É gente que está dentro da igreja há muito tempo, que acredita que Deus é poderoso, que tem conhecimento dos milagres que Deus realiza, mas que já não acredita mais que esses milagres podem acontecer na sua vida. É gente seca, é gente sem vida, é gente que a terra já passou, ou que muitas pessoas e que muitos semeadores já passaram por ali. Gente que semeou de um lado, semeador que era dono da outra terra, e que não surtiu mais efeito. É gente que já não acredita mais. É caminho, mas já não acredita mais. É coração duro, empedernido. E a vida faz isso com muita gente. As decepções do mundo, da vida, ela faz isso com muita gente no mundo e também dentro da igreja. E a gente visivelmente vê pessoas assim, pessoas que o seu coração já não tem mais a esperança e a capacidade de crer que pode ser realizado um milagre na sua vida. A segunda terra que o semeador saiu a semear, o texto diz que as sementes elas caíram sobre um solo pedregoso. E eu não sei se você sabe, em Israel, a terra de Israel ela possui mais pedra do que propriamente terra. É um terreno muito pedregoso. Só que o texto diz que quando as sementes caíram sobre esse solo pedregoso, elas logo brotaram. As sementes logo deram luz à vida, surgiu vida nas sementes, elas cresceram. Mas na mesma velocidade que essas sementes elas cresceram, depois elas morreram. É uma terra fértil, é uma terra que está disposta e disponível de receber a boa semente. Só que é um terreno muito pedregoso. As pessoas olham de longe e conseguem perceber um lindo solo, e provavelmente dizem: aqui o que plantar vai colher, e vai colher muito. Aos olhos naturais, quando você vê, você acha que está tudo normal, mas ao verificar de perto, você vai ver que ali embaixo existe um terreno com muitas pedras. E a Bíblia fala que quando a semente ela cai nesse terreno, as pedras elas aquecem a semente, e por isso fazem com que a semente ela venha crescer muito rápido. Mas essas mesmas pedras que aquecem, provavelmente à noite, depois que o sol vai embora, sendo aquecidas durante o dia pelo sol, esse calor ele mata, não permitindo que aquela semente que começou a crescer, ela desenvolva.
essa semente ela é sufocada pelas pedras, ela não possui espaço para produzir raízes profundas e logo morre. E o texto dá a entender que essas pessoas são corações de pessoas que dentro dos corações existem muitas coisas que ocupam espaço e que não permitem que as sementes elas sejam, que elas cresçam ali. São pessoas que têm mágoa no coração, são pessoas que sofreram traumas, que sofreram decepções, são pessoas ressentidas. Você já parou para pensar no sentido da palavra ressentimento? É alguém que sentiu alguma coisa ruim e vive ressentindo. Por muito tempo, pessoas magoadas, pessoas feridas, pessoas decepcionadas, pessoas frustradas, é um excelente solo para a palavra, que é o Evangelho do Reino de Deus. São pessoas totalmente receptivas a esse Evangelho da graça, mas ao mesmo tempo, ao receberem a palavra de vida, a semente logo começa a produzir e crescer, mas logo é sufocada por aquilo que está no coração. Não tem terra suficiente para que a semente ela venha crescer e se desenvolver. Existe um bloqueio. Não existe muito espaço dentro do coração. E eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que os sentimentos humanos já dominaram o coração dessas pessoas, ao ponto dessas pessoas não se permitirem viver algo novo da parte de Deus. É gente que está dentro da igreja, mas que diante de tanto mal que foi produzido por ele mesmo, esse tipo de gente produz mais mal do que propriamente os outros, já não tem mais o desejo de se libertar disso. O orgulho domina. Nós tivemos um encontro de cura e libertação, e tem uma pessoa que eu tenho já há alguns meses, por que não dizer anos, convidado para estar no Amós. E é alguém que o passado fez muito mal, é alguém que a sua história de vida e as suas relações familiares produziram muita dor e muita tristeza e muita ferida dentro do coração dessa pessoa. E todo Amós eu mando uma mensagem para essa pessoa e eu digo o seguinte: olha, Deus não desistiu de você. Nós vamos ter mais um encontro de cura e de libertação. E eu gostaria muito que você fosse, porque se você se permitir, eu não tenho dúvida que no domingo à noite na igreja você vai chegar para mim e vai dizer assim: eu quero te agradecer. Assim como essas pessoas que foram no Amós, e muitas me agradeceram. Teve um que virou para mim e falou assim: meu irmão, me chama para entrar dentro de um octógono de UFC, mas não me chama para Amós, que aquilo ali é uma doideira, meu irmão. Ele querendo dizer do nível de guerra que ele viveu lá com ele mesmo, da luta que ele travou com ele. E está aí, ó, liberto. Aí essa pessoa disse para mim o seguinte: eu vou, um dia eu vou, mas de vez em quando me manda uma mensagem e fala assim: poxa, tem como a gente tomar um café? E eu digo: vamos marcar. E aí quando dá, a gente senta, e essa pessoa vem, chora e diz: cara, eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais conviver com isso, o que fulano fez para mim, o que tem acontecido na minha vida. Lixo emocional dentro de si, dor, ressentimento, mágoa, falta de perdão. Observe que esse tipo de solo é fértil. Quando a palavra é ministrada, essa pessoa diz diversas vezes, já disse: poxa, eu gosto tanto de conversar com você porque eu me sinto tão bem. Sabe, quando você fala comigo eu me sinto melhor.
mas é por pouco tempo. É um coração que trabalha na esfera emocional. Sabe, quando tudo que acontece na vida, no campo emocional, logo passa. E a semente morre. Existe um outro tipo de solo, que Jesus disse que é o semeador, que sai para semear e ele coloca as sementes sobre um solo fértil. O solo é bom, e logo a semente colocada sobre ele começa a crescer e desenvolver. Mas é um solo que não tem um cuidado, porque assim como a semente da palavra de Deus, do reino de Deus, ela cresce, qualquer coisa que é jogada naquele solo desenvolve também. E Jesus disse que essa semente sendo colocada ali, logo juntamente com ela crescem os espinhos e sufocam essa semente, fazendo com que ela não consiga desenvolver. São corações de pessoas que não têm um propósito na vida, que não têm um foco na vida, que ainda não compreenderam o significado da sua existência. É gente que está correndo de um lado para o outro, desesperado, trabalhando em 2, em 3 empregos. É gente que fez 1, 2, 3 faculdades e ainda assim não está satisfeito. É gente que hoje está com 40 anos de idade e não é feliz naquilo que faz, mas quando olha para o futuro diz que está velho para se arriscar numa nova profissão, e vive sufocado, e vive infeliz, e a palavra de vida não consegue crescer dentro. Observe que esse solo é um solo fértil, é um solo bom, mas é um solo que não tem propósito. É gente que resolve plantar café, mas também resolve plantar eucalipto junto com café, resolve plantar junto mandioca. Você está entendendo? É gente que quer fazer tudo, mas não faz nada. É gente que começa um monte de coisa, mas não termina nada que começou. É gente que está dentro da igreja, mas o coração está no mundo. É gente que não tem propósito na vida. É coração que não tem foco, não tem meta, não tem objetivo. Jesus ainda diz que existe um solo, que é o quarto, que é um solo fértil, e que quando a semente é lançada nesse solo, ela produz o efeito desejado. E a colheita é, segundo essa tradução aqui, a colheita superou todas as expectativas. Jesus contou essa parábola. Até aí ele se encontrava dentro de um barco. O texto diz sentado na proa do barco com os seus 12 apóstolos. Ao sair dali e se dirigir para um lugar secreto, o texto diz, eu vou ler para que você entenda isso. Versículo 10. Versículo 10. Quando eles ficaram sozinhos, e os que eram mais chegados a ele, além dos 12, pediram que ele explicasse a história. E ele disse: vocês têm o privilégio de conhecer o melhor do reino de Deus. E aí eu vou para a parte de baixo, que é o que realmente interessa. Versículo 13, ele continuou: entenderam o objetivo da história? Todas as minhas histórias têm o mesmo propósito. O agricultor planta a palavra. Alguns são a semente que caem à beira do caminho.
E assim que ouvem a palavra, Satanás vem, arranca e rouba o que foi plantado neles. E é exatamente aí que a gente precisa entender o que é o Evangelho do Reino. Para essas pessoas que são terra de caminho, que são terra seca, que são terra dura, que são terra que já não tem, aos olhos naturais, a capacidade de se dizer que pode produzir vida. O Evangelho do Reino de Deus, que eu disse no início da mensagem, que está ao alcance do rico, do pobre, do famoso, do desconhecido, do importante, do menos importante. A palavra do reino de Deus, ela é poderosa para transformar qualquer tipo de solo, para arar a terra que é dura, que é seca, quer tirar o que está embaixo e colocar em cima, quer bagunçar aquilo que está em ordem, para que algo novo venha produzir vida. Mas o mais importante é a terra reconhecer o estado atual do seu coração. Nós tivemos uma conferência na semana passada e foi algo incrível aqui que a gente viveu. Foi um tempo precioso, maravilhoso. Eu me lembro que no domingo, quantos estavam no domingo aqui? Levanta a mão. Foi maravilhoso. Devia ter umas 1.500 pessoas aqui, 2.000 pessoas, não sei, tinha gente em pé, tinha gente lá embaixo, teve gente que foi embora, teve gente que eu falei, chega cedo. Eu falei, ele está brincando. Ele foi embora. 19 anos de história. O Jefferson, ele trouxe o louvor aqui, foi lindo. E eu falei para ele, você ministrou como nunca. Uma pena que eu não pude aproveitar muito o louvor. E eu estava aqui, exatamente aqui onde você está, Laura. E o menino que ia ministrar, ele chegou, o Dave, ele chegou e a gente teve um tempo lá no gabinete, foi preparada uma recepçãozinha, porque a gente não ia levar ninguém para jantar. E aí, a gente, antes de subir aqui, eu senti no coração de trazer uma palavra ali. E eu disse para ele o seguinte, Dave, eu queria dizer para você que nós estamos comemorando 19 anos e que nós temos uma expectativa muito grande para o que Deus vai fazer na nossa comunidade, porque são 19 anos. Ele estava comendo, acho que um negócio lá, ele parou, ele falou amém, pastor. E eu disse para ele, esse ano eu fiz alguns casamentos, e teve alguns meses que eu fiz mais de 1, de 2, de 3 casamentos no mesmo mês. Teve casamento que bateu no mesmo dia, a gente mandou outra pessoa. E eu falei para ele, casamento, chega uma hora que você faz 1, 2, 3, eu falo sem vergonha aqui, cara. Chega uma hora que você está numa correria tão grande, que você já tem umas 4, 5 mensagens lá, cara. E você pega uma daquelas mensagens. Isso já aconteceu várias vezes comigo. De eu pegar uma mensagem e ministrar a mesma mensagem. O problema é quando a minha esposa vai comigo, ela desceu, está contigo. Quando eu começo a mensagem, ela fala assim, já vem essa mensagem de novo. E aí ela não tem ido muito. Só que às vezes, a maioria das pessoas que casam da igreja, já casei gente de outro lugar. Um dia eu mandei um áudio, eu mandava uns áudios para as pessoas, foi para alguém, que foi para alguém. Uma pessoa casou com um americano, lá em Araruama, um negócio faraônico. Uma festa de R$500 mil, uma coisa absurda, foi um negócio, não entendi nada, o cara veio de jatinho particular, um americano. Falei, que loucura. Preguei uma mensagem que já tinha pregado outras vezes. Para mim é mais um casamento, cara. Para mim é mais um culto. Para mim é mais uma festa. Mas para quem está casando, o momento é único. É o momento mais importante da vida. Por isso eu tenho respeitado isso. Eu confesso para os irmãos. Eu recebi um convite agora já para 2019. Novembro de 2019. Eu
falei, eu vou preparar uma mensagem nova. Tenho tempo. Eu falei pro Dave, isso já aconteceu comigo várias vezes. De eu pegar outras mensagens e pregar. Eu quero dizer para você que você não tem agenda. Você prega 25 dias por semana, por mês. 25 dias por mês. Então, eu falei para ele com todo carinho, com toda humildade. Eu falei para ele, não existe expectativa no seu coração, cara. Expectativa. Você está hoje aqui, amanhã você está em outro lugar, em outro estado. Depois de amanhã você está em outro, não tem expectativa. Mas eu queria fazer um pedido para você. Que quando você subisse lá na plataforma, que você permitisse que o Senhor usasse você como na primeira vez. Porque para nós significa muito esse momento. Ali, ele estava comendo acho que um canapézinho ali, e ele falou, amém, pastor. E a gente subiu, eu subi, e ele veio e ficou aqui do meu lado, e o Jefferson estava rasgando o céu aqui. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. O Jefferson rasgando o céu, incrível, e de repente ele vem, me cutuca e fala assim, aquela palavra que você falou lá embaixo está machucando o meu ouvido. Eu falei, amém, que o Senhor fale com você. E eu, olho fechado, aí ele me cutucou de novo. Ele falou, rapaz, é aquilo mesmo, cara. A gente vive uma vida, E eu comecei a adorar. Eu falei, cara, esse cara não vai me deixar. Eu queria viver a conferência. Só que a palavra tinha alcançado o coração dele. Porque já não havia expectativa mais. Esse tipo de solo é um solo que não tem mais expectativa, que não tem mais esperança, que não acredita mais que Deus pode fazer. Mas o Evangelho da Graça é justamente para libertar essas pessoas, para fazer com que essas pessoas tenham a capacidade de realmente acreditar que é possível viver, é possível ser uma terra boa, mesmo diante de pessoas que muito pisaram sobre essa terra, pessoas que ao invés de adubarem a terra, socaram a terra, fazendo com que a terra ficasse dura como um piso. Há esperança para você, se o seu coração é assim. Se o seu coração é um coração de terra de caminho, que não nasce nada aí, terra de caminho, não nasce nem erva daninha, porque é seco. Não nasce nem pata de vaca, porque pata de vaca é ninja mesmo. Sabe pata de vaca, aquele capim? Não nasce nem quebra-pedra ali, cara. Não nasce nada. E Jesus ele diz que o solo pedregoso é aquele que as pessoas olham e acham que está tudo bem. São pessoas que estão dentro da igreja, todo mundo olha para você e acha que sua vida é perfeita, que o seu casamento é perfeito, que a sua vida financeira, uau, sua conta bancária está cheia de dinheiro, mas ninguém sabe que o cheque especial está virado, e você achava que Ciro ia vir tirar seu nome do SPC. Deu ruim. É gente que as pessoas olham para a terra e falam assim, essa terra é boa, e realmente é, aos olhos do primeiro momento. Mas quando você vai investigar e ver de perto, é gente que tem mágoa no coração, é gente que tem ressentimento, é gente que tem ferida dentro da alma e não consegue produzir nada. Anda arrumado, anda bonito, todo mundo olha e diz, é perfeito, mas não é. Porque também não consegue produzir. Tudo que cai ali, no primeiro momento é bem recebido, mas depois é sufocado pelas pedras, pelas mágoas. Mas o Evangelho do Reino de Deus é libertador para esse tipo de solo. O Evangelho do Reino de Deus é cura para toda ferida na alma, é bálsamo para aquele que está aflito, angustiado, ferido, é esperança para quem não tem esperança, é paz para quem já não tem paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. E por último, ele diz que existe um solo espinhoso. O solo é bom,
tudo que cai ali cresce. Mas é gente que ainda não entendeu a proposta do reino de Deus. Deus não chamou você para viver uma vida de estabilidade. Todo mundo deseja isso, escute isso. Sabe o que o ser humano deseja? Estabilidade. Você ter uma renda tranquila e que ninguém mexa nela, e que isso possa... Mas Jesus, ele, no reino dele, não nos convida para ter uma vida estável, e sim uma vida instável. Sabe por quê? Porque o que todo mundo deseja é que as coisas sejam equilibradas na sua vida. Mas o equilíbrio na minha e na sua vida, ele só virá quando morrermos. Quando a sua pressão arterial, ela se igualar, ela não oscila mais. Não é 12 por 8, 13 por 9. Quando a sua temperatura corporal, ela vai estagnar, você vai se tornar alguém frio. Quando não vai haver mais as emoções dos montes e dos vales na sua vida. Por isso o convite de Jesus é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É um convite a depender totalmente dele e não da força do seu próprio braço. Porque quando eu dependo de mim, eu digo para Deus: eu não preciso de você. Quando eu dependo de Deus, eu digo: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está no controle. Porque melhor é o Senhor do que confiar em mim mesmo. Esse solo é um solo que não entendeu ainda o propósito da existência do homem. Ainda há pouco recebi uma ligação, uma mensagem do SEI de Rio das Ostras. E um irmão disse para mim: olha, Rio das Ostras está numa situação terrível. Rio das Ostras foi destruída, muitos bairros aqui foram destruídos, tem pessoas desaparecidas. E a gente está se mobilizando para de alguma maneira ajudar. E quem entende o reino de Deus de alguma maneira, quando vê isso no noticiário, não simplesmente diz: que tristeza que está acontecendo. Quem é terra fértil, quem o reino de Deus alcançou, quem foi salvo pela graça, não simplesmente lamenta pelo que aconteceu, mas é impulsionado a desejar e a querer fazer alguma coisa por aquele que foi alcançado por algum tipo de desgraça. Eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: meu irmão, diz para mim quais são as principais necessidades, porque a nossa igreja vai entrar junto com vocês. Nós vamos começar a levantar o que vocês precisam mais. Nós vamos levantar um grupo de irmãos aqui que estarão disponíveis a ir aí, colocar a mão na massa e ajudar aqueles que realmente precisam. Porque o evangelho da graça não é para mim, não é meu, não é mim, é nós. Não é eu, é coletividade. Você pega Êxodo capítulo 20, quando no Monte Sinai Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Os primeiros 4 mandamentos, eles fazem uma referência de uma relação entre Deus e o homem direta. Não terás outros deuses além de mim, guardarás o sábado. Só que os outros 6 mandamentos, eles fazem uma correlação do homem com o seu semelhante. Isso quer dizer que tão importante como você se relacionar com Deus é você se preocupar e se relacionar com o seu próximo. Porque não existe evangelho sem amor pelo próximo. Não existe eu desejar ser uma terra boa, produzir frutos, se esses frutos, as pessoas que estiverem à minha volta não puderem se alimentar desses frutos. Isso é o evangelho da graça. E observe que as pessoas, eu falei isso com um rapaz, com um irmão lá na Mori, um irmão que é assalariado, irmão. Está aqui, eu quero que levante a mão. Falei para ele assim: meu irmão, eu olho para você e eu vejo a prosperidade do Senhor. Eu falei para ele. Ele se emocionou. Um irmão que é assalariado, mas que tem alguns kitnets já alugados, porque ele bota a mão na massa, ele junta o dinheirinho dele
E quando ele pode pagar o pedreiro, ele vai com a esposa dele vira a massa junto com ele dá o tijolo pro pedreiro e o pedreiro constrói. Não falta nada na casa dele. É um cara que ganha pouco, mas o dinheiro rende. Porque Mateus 6,33 está vigorando na vida dele. Mateus 6,33 é uma prioridade na vida dele. E tem gente que ganha muito e não tem nada. Sentei para ouvir uma pessoa que disse que estava todo enrolado, ganha 11 mil por mês. Falou assim: eu não tenho mais margem. Não sei nem o que é isso. Negócio de empréstimo. Todo o dinheiro está agarrado, preso e vive numa bola de neve. É gente que ganha muito, mas que a prosperidade não alcançou ainda. Porque Mateus 6,33 não é ainda um norte, não é uma bússola. E Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque quem busca por aquilo que é propriamente seu, não tem para si e nem para o outro. Quem busca aquilo que é propriamente para o reino, tem para si e para os outros, e ainda sobra. Se coloque de pé. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Aleluia. Pai, eu amo Feche os seus olhos se você pode. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Escute algo que eu vou dizer para você que está aqui. Às vezes a gente não se posiciona porque a gente tem medo. Porque tudo que é novo produz medo em nós. Toda mudança ela é desconfortável. Mas eu digo para você, pior do que ter o medo da mudança é não ter a atitude de mudar por medo e viver o mesmo. Se você realmente confia em Deus, se você crê no poder desse evangelho, você não tem que temer o que Deus irá fazer na sua vida. A gente acha que o nosso inimigo é Satanás, e tem muita gente que acha que é. Escute o que eu vou dizer para você definitivamente: Satanás ele foi vencido na cruz do Calvário. O seu maior inimigo não é Satanás. O seu maior inimigo é você, que já se rotulou e disse que você não vai conseguir, que isso não foi para você, que você não merece isso. E você tem medo que Deus venha com aquela máquina, como é que é o nome daquela Caterpillar, aquela máquina que vem com aquelas pás assim,
removendo a terra, jogando tudo que está embaixo para cima. Você tem medo, mas eu quero dizer para você que a mão de Deus não mata, não. O que mata é a mão do diabo. A mão de Deus pode até produzir dor no primeiro momento. Oséias, no capítulo 6, aquela canção que diz: fez a ferida. Oséias disse num determinado momento que Deus colocaria a mão no seu povo e produziria uma ferida aberta. Mas a mesma mão de Deus que produziria a ferida, depois de produzir a ferida, essa mesma mão curaria a ferida, restauraria a ferida e daria vida. Ei, presta atenção no que eu vou dizer. O grão de trigo, numa outra parábola de Jesus, ele disse: se não morrer, não produz fruto, não produz vida. Eu pergunto para você, o que você tem para perder hoje? Diante da situação desses 3 solos aqui, porque um era perfeito, você tem alguma coisa para perder? Não. Então eu quero convidar você a não ter medo. Escute, você não vai se lançar diante de mim, não. Quem está aqui é o Senhor, e é Ele que quer fazer na sua vida. A partir do momento que você se posiciona, você diz: eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor venha arar a minha terra. Eu quero ser uma terra boa, que produza frutos na estação certa, e que esses frutos sejam doces. Você vai sair do seu lugar, você vai dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Desesperadamente eu não aguento mais ser uma terra onde todo mundo pisa. Eu não consigo mais viver sem foco, sem meta, sem direção, sem propósito. Eu não consigo mais viver com mágoas, com sentimentos ruins, com falta de perdão. Sai do seu lugar em nome de Jesus e venha desfrutar da graça, do evangelho da graça do Senhor que está disponível a você. Uou! Sai do seu lugar. Existe uma porta de esperança aberta para você aqui. Deus trouxe você aqui hoje para mudar a história da sua vida. Não depende dele, porque ele está disponível aqui. Depende de você tomar uma atitude e dizer: eu quero, eu preciso. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em teu ser. Tudo que eu mais quero
nós vamos profetizar e declarar sobre toda terra que chegou até aqui seca. A esperança para você, porque a Bíblia fala que ao cheiro das águas brotará. E hoje vem uma chuva de Deus na terra do coração de vocês. Pai, nós queremos colocar essas vidas, esses corações, que são terras que hoje receberam uma boa e preciosa semente do Teu reino. São sementes que outrora eram secas, pedregosas, sem foco, mas que hoje entenderam o princípio básico do Teu reino de Deus. Não é merecimento, é favor não merecido. Eles entenderam, Pai, que um posicionamento faz toda a diferença em Ti. Quando eles dizem: Senhor, eu não consigo, eu preciso que o Senhor venha arar a minha terra. E nós te pedimos em nome de Jesus que toda a terra seca possa ser lavada pelos Teus rios. Toda a terra pedregosa possa ser arada e retirada todo o entulho, todo o lixo emocional. Que haja cura do Senhor, que seja derramado um bálsamo aqui, um óleo fresco, renovador, restaurador, ressuscitador, em nome de Jesus, Pai. Que todos aqueles que vieram aqui sem propósito, sem direção, sem rumo, sem foco, sem vida, que hoje o Senhor se apresente para eles sendo o caminho, a verdade e a vida. Nós declaramos e te pedimos um novo momento, um novo ciclo, um novo tempo na história de vidas aqui, pelo poder do Teu poderoso nome. Que a partir de hoje haja um start nos céus, de um tempo frutífero na vida deles, e que assim como essa parábola eles possam colher a 30, a 60 e a 100 por um. Uma colheita totalmente satisfatória e incrível do Teu amor, do Teu favor, da Tua graça, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Tudo que eu mais quero é Te ver, nova, nova glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, nova, nova glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto. Oh, aleluia! Levante suas mãos aos céus e adore Ele. Adore Ele, se renda a Ele. Em sinal de rendição, levante suas duas mãos aos céus e diga para Ele: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo diante de Ti. Oh. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor mande a Tua chuva sobre mentes e sobre corações aqui. Aqueles que não vieram aqui na frente, mas que certamente foram alvo dessa palavra, e que no fundo sabem que a vida se encontra exatamente como essas terras que foram faladas aqui. Que a Tua graça, que o Teu Evangelho, que o Evangelho do Reino se manifeste, se estabeleça na vida deles. Que a Tua chuva abundante, que a Tua abundante chuva venha lavar, venha limpar, venha purificar, venha restaurar toda a sujeira, todo o lixo, tudo aquilo que atrapalha a Tua semente de gerar frutos, em nome de Jesus. Nos guarde, nos conserve em Ti, diante de um mundo tão cruel. Que o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor cuide da próxima geração, para que o mundo que iremos deixar seja um mundo melhor do que o
intervenção do Senhor direta. Guarda a nossa casa, Pai. Guarda a nossa família. Abençoa aquilo que fazemos e que produz o nosso sustento. Porque o Senhor é a nossa provisão. Nós não dependemos de homens, de instituições. Nós dependemos do Senhor. O Senhor é a nossa provisão. Por isso nos abençoe, nos guarde, guarde os nossos filhos, abençoe os caminhos dos nossos filhos, nos dê uma semana de graça, de paz, principalmente da Tua presença. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Você vai em paz, você tenha uma excelente semana.